mas nós estamos aqui e vamos dar sequência, porque é tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus, amém? A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali estará o Senhor. E nós estamos nessa tarde com grande alegria, sabendo que o Senhor está presente. Deve haver no coração de cada um de nós o desejo de estar na casa do Senhor, para juntos adorar o Senhor, juntos bendizer o seu nome, louvar, cantar, ouvir a sua palavra e sair daqui cheio. Se tem uma coisa maravilhosa, estar na casa do Senhor. O salmista Davi já dizia isso. E nesse tempo, queridos, se há um lugar de refúgio, é na casa de Deus, amém? Oxalá que na vida do Senhor Ele venha e todos nós estejamos na sua casa. E se não estamos aqui na igreja, estejamos prestando culto onde nós tivermos nossa vida em comunhão com o Senhor, amém? Eu queria ler a palavra do Senhor nesta noite, em 1 Coríntios capítulo 13. Eu queria falar nessa noite um pouquinho sobre amor. Esse foi o tema que me passaram para ministrar. E capítulo 13 do primeiro livro aos Coríntios, Paulo escreve a esta igreja. Abra suas Bíblias no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante. Vamos ler o texto todo. Quero ministrar esse todo texto. Quantos acharam? Digo amém. Vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos. E bendiz a tua igreja, Pai, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. A igreja diz: aleluia. Esse texto que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve porque essa igreja de Coríntios era uma igreja muito rica com relação à manifestação dos dons do Espírito do Senhor. Era uma igreja que as pessoas vinham com essa sede, com essa expectativa, e por buscar, eles recebiam do Senhor a sua presença, a presença divina, a presença do Espírito Santo de Deus. E Paulo escreve essa carta aos Coríntios
como que uma necessidade que havia nessa igreja. Note bem, uma igreja que podemos dizer uma igreja espiritual, mas ao mesmo tempo, segundo os relatos do próprio apóstolo Paulo com relação à igreja de Coríntios, era uma igreja também extremamente carnal. Era uma igreja que desfrutava sim dos dons do Espírito do Senhor, mas ao mesmo tempo era uma igreja que tinha manchas na sua história. E quando Paulo chega e vê alguns problemas, principalmente no tocante à ceia do Senhor, no tocante a algumas discórdias que havia na igreja, no tocante a brigas, rivalidades que havia entre a igreja, no tocante a problemas familiares, problemas até sexuais e carnalidades extremas dentro da igreja, Paulo também se surpreende porque era uma igreja que tinha os dons. Eles precisavam de direções, mas tinham. Mas quando Paulo vê aí a maior necessidade nessa igreja, Paulo salienta com relação ao amor. E eu creio que isso, queridos, deve ser para nós também como algo fundamental, de extrema necessidade, pela qual a igreja do Senhor precisa desenvolver. Deus revelou o seu amor, e dentro de toda a palavra de Deus nós podemos ver uma coisa, podemos falar uma coisa coletiva. Quando Deus desce e chama Moisés na sarça ardente, ele diz: eu tenho visto e tenho ouvido a aflição do meu povo. A aflição do meu povo, esse povo estava onde? Estava no Egito, escravo do Egito. Diz a Bíblia que Deus desce, separa Moisés e fala: desci por isso, para te separar, para te enviar ao Egito, para libertar o meu povo. Aí é uma revelação de amor. Deus lá dos céus, Ele ouve e vê a aflição do povo, Ele desce. Mas aqui nós podemos abordar não um todo, nós podemos abordar apenas um coletivo, um grupo, um povo chamado Israel. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, queridos, nós vemos a amplitude do amor de Deus. E se resume em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer numa cruz por nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Então agora nós vemos o amor abrangente, o amor que abrangiu não apenas um povo, não apenas um grupo de pessoas, mas um amor que abrangiu a todos. Esse amor nos alcançou. Você crê nisso? Quantos creem que esse amor nos alcançou? Aleluia. Você foi alcançado por esse amor. Diga para o seu irmão: você foi alcançado por esse amor. Que maravilha, queridos, que esse amor nos alcançou. E alcançou justamente no momento em que nós mais precisávamos. E talvez você, pastor, mas explique isso, porque se você, até filhos de servos de Deus e servas de Deus, pode louvar a Deus, porque esse amor te alcançou também. E foi através do seu papai, da sua mamãe, que você cresceu no temor do Senhor, e hoje você sente o prazer de adorar, de louvar o nome santo do Senhor. Por quê? Porque esse amor alcançou o teu pai outrora, a tua mãe outrora, e agora você está aí como fruto da unidade desse matrimônio, e hoje você sai da igreja, esse amor também te alcançou. Então você também pode louvar ao Senhor por esse grande amor. Vamos fazer amém? Agora, quando a gente olha na palavra de Deus, nós podemos ver com relação à igreja. E Jesus, ele traz um texto sobre o bom samaritano. Ele fala sobre o amor que a igreja deveria desenvolver. E ela traz uma história interessante sobre uma pessoa que vinha de Jerusalém e que é roubada no meio do caminho, e que no meio do caminho ela fica ferida. E diz a Bíblia que desce o sacerdote, desce o levita, e ambos fazem pouco caso daquela pessoa ferida e roubada. Mas diz a palavra do Senhor que desceu um bom samaritano.
E esse bom samaritano chega até essa pessoa que fora roubada, que estava ferida, e pega aquela pessoa, cuida das suas feridas, e põe no seu animal e o conduz até um lugar, até uma pousada, e chega naquele lugar, deixa naquele lugar, custeia, paga a estadia daquela pessoa ferida, e ainda diz: olha, no meu regresso, se caso ficou mais caro a dívida, eu quero pagar, eu não quero deixar nenhum custo aí, nenhum débito. Jesus está falando sobre a igreja, amados, sobre o nosso dever como uma igreja do Senhor, para com aqueles que estão lá fora. Nós representamos o bom samaritano, e Paulo está dizendo aqui sobre o amor que nós podemos desenvolver para fazer o trabalho desse samaritano, para fazer o verdadeiro trabalho que a igreja tem que fazer, porque o Espírito Santo do Senhor está na igreja, ou não? O Espírito Santo do Senhor está na igreja. Então, aleluia, o Senhor Jesus aqui na igreja, o Espírito Santo do Senhor, esse Jesus que nós adoramos, que nós louvamos a Ele nos ensinou e nos chama como igreja a fazer o trabalho assistencial, o trabalho de ajuda, o trabalho de socorro, o trabalho de ir ao campo, de ir às trevas, de ir ao mundo e anunciar a palavra e resgatar os perdidos. Por isso a igreja tem um papel que é representativo do bom samaritano. Nós podemos levar, é a impudência. Nós podemos ver nos dias de hoje, queridos, o governo frustrado, os políticos perdidos sem saber o que fazer, por causa da tamanha violência que está ocorrendo, que ocorreu outrora no Rio, e está ocorrendo aí também, e de repente aqui em São Paulo, o medo, o pânico tomando conta do nosso estado, e o governo sem saber o que fazer, e de repente a igreja fica omissa ou aquém, porque a igreja sente a presença de Deus, fala em línguas, glorifica, exalta, adora, mas a igreja parece que ela não sente a sua responsabilidade, a qual deveria sim sentir, porque enquanto o governo não sabe o que fazer, perdido, sem direção, enquanto as pessoas estão aí em pânico, somente a igreja tem uma resposta para essa situação, amados. A igreja não pode ficar omissa, a igreja não pode ficar ou ser omissa a tamanha necessidade. Por isso eu acredito que a resposta para essas pessoas que estão aí fora, quem pode dar é a igreja. Quem pode dar é a igreja. E Paulo fala isso aqui interessante, porque as bases fundamentais do cristão estão relacionadas nesse texto. Tudo permanece. Tudo que permanece vem através de bases e de fundamentos. Sem isso, com o tempo se desfaz. E Paulo está falando isso. É impossível nós explicar ou falar muito sobre o amor, porque o amor de Deus são através de atos que ocorrem na vida do indivíduo. Não tem como explicar o amor, não tem como trazer uma explicação clara de um começo até um final. Não pode se explicar definitivamente uma pessoa, um delinquente, um marginal, e de repente ele ser transformado e fazer o bem. Não pode se explicar esse rapaz que outrora matou tantas e tantas pessoas no Cabo Bruno, e que agora estava preso e lá na prisão aceitou Jesus, tornou-se um crente em Jesus, foi batizado, agora estava pastoreando, ganhando almas para Jesus, e foi assassinado. Mas não pode se explicar a transformação deste homem. Não pode. São atos.
Bases são coisas centrais. É importante ter coisas centrais. Bases são coisas centrais. E o amor vem para centralizar nossas vidas, amados. O amor vem para que nós tenhamos uma centralização e sejamos centrados. O amor vem para que nós sejamos fundamentados, firmes. Por isso, essa é a mesma razão pela qual muitas pessoas se desviam do Evangelho, porque não está centralizado no amor. E se não há centralização, também não há fundamentos. E se não há fundamentos, com o tempo, vem as lutas, vem as crises, vem as diversidades. Quando algo não sai como gostaria que saísse, então a gente procura uma porta de escape. Mas o amor não. Quando você permite, quando você começa a buscar de Deus e reconhece de Deus o amor, o seu amor para a sua vida, quando você deixa o Espírito Santo através da palavra de Deus atuar na sua vida, você passa a ter amor. Alguém disse certa feita, pastor Anísio, eu disse a ele: pastor, qual é o melhor dom que eu devo buscar? Ele disse: se você quer buscar dons, procure primeiro o amor. Deus, me envolva com o teu amor. Glória a Deus. Deus, me envolva com o teu amor. Um pastor de mais de 40 e poucos anos me disse isso. Alguém me disse, quando eu entrei nesse ministério há 18, aliás, há 20 anos atrás, há 19 para 20 anos atrás, alguém me disse: se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, peça a Deus paixão e carga pelas vidas que estão aí fora. Quando temos paixão pelas pessoas, quando amamos as pessoas, quando pedimos a Deus para Deus colocar amor em nossos corações, então aí tem uma base de sustentação. Aí tem uma base. E logo cria-se fundamentos. Então pode vir terremotos, pode vir dificuldades, mas você vai sair firme. Porque, queridos, o nosso triunfo maior é ir até o final. Não haverá triunfo se nós pararmos no caminho. Não haverá triunfo se nós chegarmos na meia maratona e cansados pararmos. O nosso triunfo é chegarmos até o final. Quantos podem ser amém? Quando eu olho esse texto, esse texto está dividido em 3 partes. Primeiro, a primeira parte está falando sobre a superioridade do amor. Do versículo 1 ao versículo 7. Do versículo 1 ao versículo 7. Aliás, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo está falando que o amor é superior aos dons, superior aos ministérios, superior até à ajuda pessoal. Você pode ser uma pessoa que está ajudando o seu irmão do lado. A administração, Paulo está dizendo que todas essas coisas são inferiores ao amor. O amor está acima disso. Portanto, o amor enriquece. Quando eu tenho dons, e Paulo fala assim: você, ainda que eu falasse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Está falando de dons, de ministério. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, está falando de administração, de ajuda ao próximo. Se eu não tivesse amor, seria como metal. O amor enriquece essas coisas. Quando temos dons e permitimos o amor de Deus nos envolver, todas essas coisas serão enriquecidas. É o amor que enriquece o dom de língua. É o amor que enriquece o dom de profecia. É o amor que enriquece a palavra do ministro que é pregada. É o amor que enriquece, aleluia, as doações, o teu arroz, o teu feijão que você trouxe nessa casa. É o amor que enriquece. É o teu amor que enriquece. Hoje eu falei para um irmão que ia me mandar um pedreiro para me ajudar na casa. Eu liguei para ele e falei: irmão, não precisa mais.
não me traga, porque vai haver uma despesa, você vai gastar, e eu já estou aqui, já tenho 5 pedreiros fazendo trabalho, mas eu quero te dizer uma coisa: só a tua intenção, só